Fala galera, beleza? Essa aqui é a segunda aula da série de aulas que eu estou passando aqui para vocês para o aquecimento dos motores. O aquecimento para a semana fluxo no gráfico, que inicia segunda que vem. Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui é uma série de vídeos no qual eu estou já trazendo conceitos para vocês, conceitos importantes que vão trazer uma ambientalização para vocês chegarem no evento, segunda que vem, no dia de testar efetivamente todas as ferramentas, já sabendo algumas coisas. Então, vamos lá. Fiz uma aula anterior, falei sobre plataformas. Então, Felipe, em qual plataforma vai funcionar? No Profit e no Ninja. Profit para mercado nacional, Ninja para mercado global. Falei também da ferramenta Hertz, já é possível fazer download dela, se inscrevendo, entrando lá no grupo, vai chegar um formulário, respondendo o formulário vai ter uma aula surpresa e também a aula para instalar o Hertz. Então, uma ferramenta já é possível instalar. Por que eu vou instalar agora mesmo, Felipe? Porque se você já instalando uma ferramenta agora, você já vai se ambientalizando com o Profit, já vai se ambientalizando como faz para instalar. Chegar no dia ali de instalar todas as ferramentas, já está com tudo instalado, ou já sabendo como instalar no dia de realmente testar as ferramentas. Então, vamos lá, ó. Tivemos uma aula anterior, vamos ter essa aula aqui hoje, vai ter uma aula amanhã e depois vai ter outra aula depois de amanhã, beleza? Vocês aproveitarem o máximo da semana fluxo no gráfico. A aula passada, galera, foi uma aula mais de plataformas, né? Plataformas e avisos. Felipe, tô chegando agora, cara. Não sei o que você tá falando. Então, ó, vou deixar aqui uma playlist da aula anterior. Então, aí vai ter todas as aulas. E aí você volta e assiste a anterior. Vai ser importante. Essa aula aqui vai ficar gravada, então você pode assistir depois. Talvez uma dúvida que você está tendo agora já esteja respondida lá. Então, qualquer coisa, para tudo, volta, assiste lá. Felipe, já assisti a aula anterior, então vamos para essa aqui. Aqui, pessoal, o que eu vou trazer para vocês? Vou falar um pouco de ciclo de mercado, vou falar um pouco sobre o problema da gente setupizar as coisas, e vou trazer para vocês algumas soluções que nós encontramos justamente para resolver problemas que só com análise convencional de fluxo ou só com análise convencional técnica fica complexo de se resolver. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente resolve isso então. O que eu separei aqui? Separei um dia. Cara, é um dia assim, ó, para conseguir explicar tudo que eu gostaria de passar para vocês. Um dia com rompimento, um dia com lateralização, um dia com lateralização que funcionou, um dia com lateralização que foi rompida. Que são os estilos operacionais que dá para se fazer. Seja com análise técnica, seja com análise de fluxo, o que dá para você fazer é um ponto rompe ou não rompe? Se rompe, vai até onde? Se vai até onde, o que faz isso parar? Se isso vai parar, inverte ou continua? São as perguntas. Então é um ciclo. Vou mostrar isso para vocês acontecendo. Para isso, vou usar um gráfico de minutos, vou usar os próprios candlesticks e vou usar também o Volume Profile, que é uma ferramenta muito utilizada dentro da análise de fluxo. Combinado? Vamos para uma tela, tenho certeza que vocês vão aprender muito nesse vídeo aqui. São dúvidas que eu tinha lá atrásão, lá em 2019, e penava para conseguir entender. Só depois de ter as ferramentas aqui na minha tela que eu consegui. Então, já quero ir mostrando para vocês como que vai resolver essas coisas. Então, Felipe, as ferramentas vão me ajudar no rompimento? Vão. As ferramentas vão me ajudar a não ficar procurando o topo? Vão. As ferramentas vão me ajudar a mostrar o que realmente é uma lateralização, e dessa lateralização para que lado pode ir? Sim. Então, tudo isso a gente consegue responder com as tecnologias que nós desenvolvemos. Vou colocar minha tela. Como eu falei, peguei um dia aqui, desse ano, para ficar um dia de exemplo que a gente consegue ver numa tela curta, praticamente tudo que a gente busca dentro de uma operação. Então, vamos lá. O mercado, normalmente, ele vai estar nesse formato assim, ó. Vamos pegar essa ferramenta aqui. Ou lateral, ou ele vai estar assim, puxando um lado com mais vontade. Felipe, por que é importante eu saber quando está em um momento, quando está em outro momento? Porque
como que a gente vai lucrar, como que a gente vai ganhar alguma coisa no mercado financeiro, com o movimento? É com o deslocamento de preço. Então é importante eu saber quando que o preço está deslocando, porque se eu entendo quando que o preço está deslocando, eu sei que eu posso ir de um ponto A até o ponto B. Então, ó, se eu compro aqui e o preço vai até ali e eu vendo, lucrei esse tanto. Agora, se eu compro aqui e ele está lateral, nessa chatice aqui, ó, o que vai acontecer? Não tem como você obter o seu lucro. Então, partindo disso, começa, né, os estudos técnicos de quando que dá para a gente ter uma base que o preço realmente está andando ou quando ele realmente está lateral. Por quê? Porque ninguém quer comprar aqui e ficar sendo cozinhado pelo mercado aqui. Esse gráfico é de 5 minutos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, só que já foi meia hora, né? E aí fica nessa, você já perdeu paciência, fala, saio ou não saio, stop ou não stop, o que eu faço da vida? Agora, digamos que você comprou aqui, o preço já subiu. Opa, comprei, já subiu, em 5 minutos já me deu minha saída, lucrei, ótimo. Então, a gente não quer ficar nesse lenga-lenga aqui. Só que é o seguinte, lenga-lenga, né, a lateralização, ela também traz uma interpretação. Ela traz uma interpretação de empate de forças. Então, quando existe uma lateralização, uma hora ele vai sair disso. Que hora que ele vai sair disso? A hora que alguém realmente vir com mais intensidade, mais volume, mais agressão e levar isso de um lado para o outro. Então, um princípio de rompimento é, por exemplo, uma barra maior do que a barra que estava tendo anteriormente. Essa barra maior, ela tem que ter volume, e isso mostra para a gente que está tentando sair dessa área aqui. Está querendo parar de lateralizar. Beleza? Normalmente, como que a gente vai operar essa saída da lateralização? Normalmente, se isso realmente for uma tendência, o preço ele vai tender a continuar daqui para cima e não voltar. Deixa eu colocar os limites aqui, ó. E não voltar dessa base aqui, ó. Então, é ficar daqui para cima, daqui que continue, e não pode ficar voltando para baixo disso aqui. Por quê? Se você tem uma saída dessa área de lateralização e realmente for uma tendência, não faz sentido ficar voltando lá de volta para a área que estava lateralizando. Certo? Só que aí, o que acontece? Depois que isso realmente aconteceu, e normalmente pode ser, né, um gatilho de entrada, a galera utiliza como gatilho de entrada. Eu não uso isso aqui, tá, pessoal? Estou passando para vocês o que é uma convenção, o que é mais divulgado, o que a gente aprende quando vai estudar os movimentos, e vão ficando algumas dúvidas, que são as dúvidas que eu vou passando para vocês e que a gente foi resolvendo elas. Então, primeira coisa, saindo dessa área, tem que ficar daqui para cima e não pode voltar desse nível aqui para baixo, se isso realmente for uma tendência. Ótimo. Então, essa compra aqui, ó, faz de conta que fechou esse candle, fizemos uma compra aqui. Olha só que legal. Subiu, além de subir, não voltou nem para o nível que a gente entrou e muito menos o que seria lá de trás. Então, ele só ficou mais um tempinho lateral aqui, ó. E dentro dessa lateralização, depois continuou subindo. Só que aí, falando em rompimentos, vai existir uma mesma característica ali em cima, que parece que está igualzinho, só que quando você olha, não acontece da mesma forma, que é o seguinte. Repara que aqui em cima nós também temos uma barra grande, tão parecida quanto essa aqui de trás, ó. Vamos até deixar só elas para a gente comparar, ó. Essa são muito similares. Esse aqui foi o gatilho que realmente iniciou tudo isso a partir dessa área.
Essas aqui já são de continuação desse movimento. A interessante da gente pegar é a que realmente é a primeira. As de continuação, pode ser que quanto mais vai subindo, mais complexo de continuar subindo. E aí você se pergunta, mas por quê, Felipe? Por causa disso aqui, ó. Na parte direita aqui, ó, com nossas ferramentas, a gente consegue ver essas linhas pontilhadas e a linha roxa. Esse nível de linha pontilhada, esse nível de linha roxa, mostra para a gente uma região de sobrepreço. Na região de sobrepreço, fica muito complicado a gente acreditar que vai dar continuidade isso aqui. Então, o que pode acontecer? Nessa situação, vamos pegar aqui, ó. Nessa situação, digamos que você comprou no fechamento desse, se ainda teve espaço para ir. Comprou no fechamento desse, ele não subiu de primeira, voltou, não fechou aqui atrás, mas ainda foi. Se você pega no fechamento desse, repara que ele já começa a voltar um pouco mais, ó. Não é uma lateralização qualquer, ó. Tá vendo? Olha como lateralizou por mais tempo, ó. Ó. Aqui, ainda que nem rompeu o fundo aqui do candle, deu uma agulhadinha ali. Mas repara como é mais difícil de se continuar. Por que isso é mais difícil de continuar? Porque aqui já entra um conflito de forças. Tem quem realmente quer continuar fazendo isso subir, só que por estar numa região cara, por estar numa região de sobrepreço, o interesse não é o mesmo. O interesse, ele fica repartido. E se você tem um interesse de mercado repartido, o preço ele não tem uma direção. A direção dele é para o lado. Então, olha o tamanho dessa lateralização aqui, ó. Isso aqui vai ficar te cozinhando. Fala, e agora? Entrei certo? Não entrei? Tô na região correta? Não tô? Então, qual que é a leitura? Qual que é a recomendação? A recomendação é o seguinte: esse sintoma aqui, ele pode dar certo desde que esteja em regiões para isso dar certo. Como assim, Felipe? Olha, aqui embaixo, quando isso aconteceu, vamos pegar aqui, ó, esse tempo aqui, ó. 10h45, ó. Tá vendo? 10h45. Aqui, ó, se você pegar esse renco aqui, ó, 10h45, ó. Esses dois aqui, ó. Aqui embaixo, o que nós temos? Essa linha azul, tá vendo? E essa linha azul já mostra que o preço está mais para uma tendência de compra. Então, lembra quando estava lateral o preço aqui? Lateral, teoricamente, a gente não sabe para que lado que vai. Só que dentro da lateralização, já estava com a MAP central azul. Então, dentro dessa lateralização, já tinha mais probabilidade de ser para cima. Daqui a pouco eu coloco o FPLM aqui. Aí vocês já vão ver também que provavelmente já estava em ciclo comprador. Já vou explicar para vocês o que é ciclo de mercado. Então, MAP positiva, provavelmente o FPLM já estava verde aqui. E aí, o preço pegou e foi para onde já estava inclinando para ir. No início desse movimento aqui, ó, a gente tem esse espaço, se for uma tendência, até o extremo lá. Por quê? Se o mercado quiser pegar um lado, o vendedor ele vai sair da frente, deixa que o mercado anda e só vai vender onde realmente for caro. Porque não compensa ele vender aqui se ele sabe que eles estão com apetite de levar mais caro. Se você é uma instituição, se você é um banco e você está vendo outro comprando desenfreadamente e o mercado vindo numa direção, ele vai deixar que anda. Não tem por que você querer vender em qualquer ponto. Se existe o ponto mais caro possível, deixa que vem no ponto mais caro possível. Então, praticamente, o nosso operacional, ele vai ter dois focos. Ou eu vou estar comprando no início desse movimento aqui, pegando para o extremo, ou eu vou estar pegando do extremo, voltando. Exatamente
como o rastro de volume está me mostrando, exatamente como o rastro das negociações está me mostrando. Não vou fazer nada que foge disso, porque, repara, é o maior movimento que tem, tanto para a subida e quanto para a queda. Apesar da queda ter sido pequena, dentro das quedas possíveis que possam existir, a maior vai ser surgindo daqui. Aqui foi só um candlezinho negativo, lá já foi maior. Então, você vai estar sempre no maior movimento. Precisa pegar o movimento inteiro? De começo, não. Você pode pegar uma fatia suficiente para continuar, para fazer a meta, fechar a semana positiva e depois, com muito treino, depois com seriedade, depois assistindo às aulas, aí fechar mês positivo, trimestre positivo, ano positivo, passar em mesas proprietárias, que é o que dezenas de pessoas já estão fazendo aqui com a gente. Mesas proprietárias, centenas de pessoas já conseguiram aqui com a gente. Então, esse é o foco. Então, estamos falando de rompimento. Rompimento, você não vai acreditar em rompimento se for aqui em cima. Deu sinal de rompimento, não vamos acreditar em rompimento aqui em cima. Por quê? Porque ele vai ser difícil de romper, ele vai mastigar, ele vai ir para o lado, ele vai te tirar a paciência. E o que você não quer quando você está operando é ficar sem paciência, descontrolar ali a parte emocional. Se a gente pode escolher as melhores probabilidades, vamos escolher as melhores probabilidades. Não tem por que ficar clicando em tudo. O mercado ele traz essa opção para a gente. Com as ferramentas, a gente consegue ver quais são as melhores. Então, não tem por que clicar em lugares que não são as melhores. Certo? Agora, vamos falar sobre reversão. Então, o que nós vimos aqui? Ó? Sintomas de rompimento. Certo? A partir desse rompimento aqui, eu mostrei para vocês que por estar numa região próximo do preço justo, próximo da MAP central, isso faz com que o preço vá até lá. Inclusive, pessoal, eu fiz um vídeo sobre volume, só falando sobre volume. Ficou sensacional. Vou deixar o link aqui na descrição. Depois desse vídeo aqui, se vocês quiserem, assiste também, que vai fazer mais sentido ainda essa aula, beleza? Mas depois de terminar. Então, ó, partindo do meio para o extremo, faz sentido nós buscarmos sintomas de rompimento. Então, ó, por que a gente não pode setupizar? Por que eu não posso pegar esse candle aqui e aplicar em todo lugar? Porque esse candle aplicado aqui não vai funcionar direito aqui. Vai te dar nervoso, vai te tirar o que você ganhou ali atrás. Não tem muito espaço para andar. Certo? Beleza. Agora vamos falar desse carinha aqui, ó. Esse carinha pequenininho aqui, ó. Um candle que ele abriu aqui, foi até lá em cima, só que ele fechou praticamente no mesmo lugar que ele abriu. Aqui, mesma coisa, ó. É um candle que ele abriu, ele foi até lá em cima e fechou praticamente no mesmo lugar que ele abriu. Quem é esse carinha aqui? Então, esse aqui é o candle elefante, né? Sintomas e desenho para rompimentos. Esse aqui é o inverso. Esse carinha aqui é o doji. Mais especificamente, esse carinha é o doji lápide. Nome esquisito, né? Se eu não me engano, em inglês é gravestone. Ele tem esse formatinho estranho. Falar em nomes estranhos, a galera da análise técnica do passado nomeou uns nomes muito, muito esquisitos, né? A gente tem doji lápide, bebê abandonado. É cada nome diferentão, mas a gente aprende, a gente estuda, vamos entender o que a galera do passado registrou para a gente poder resolver, né? Respeitando ali o trabalho histórico da galera. E entendendo momentos que funcionam e momentos que não funcionam. Por que eu estou falando bastante de momentos que não funcionam? Porque o que vai acontecer? Eu falei isso na aula passada. Se você não entender quando algo não funciona, você vai ficar com muita confiança só no que está funcionando, e no dia que não funcionar, você vai tomar um stop muito grande. Então, por exemplo, comprou aqui, deu certo, comprou ali, deu certo. No dia que você comprar aqui e esse preço estiver numa região de sobrepreço, e aí você comprou achando que vai continuar, e você não estava sabendo que estava numa região de sobrepreço, se o mercado quiser, no caso aqui, ó, ele só voltou, poderia acontecer disso aqui voltar até a linha roxa aqui embaixo, ó. E aí você tá compradão lá em cima.
E aí você não consegue estopar. Por quê? Você viu que aqui deu certo, ali deu certo, por que esse não deu certo? Não vem nada na sua mente te explicando por que aquilo poderia ser arriscado. Esse é um grande problema. Eu vou mostrar para vocês agora o estilo do que aconteceu comigo no dia do meu maior loss. Por que eu quis entender isso? Por que eu fui procurar o Fernão para entender esse estilo que eu vou passar para vocês aqui. Então vamos voltar para o Doji. O Doji é esse carinha aqui, ó, que a gente tinha circulado, né, destacado anteriormente. Isso traz para a gente uma perspectiva de reversão. E mais do que isso, eu não olhava só isso. Eu olhava principalmente comportamento de volume com uma ferramenta que se chama Volume Profile, que vai trazer a mesma informação de uma que se chama Volume at Price, que também eu olhava junto com uma outra ferramenta que se chama Footprint. O que todas elas me trazem? O que você pode reparar aqui? Repara que essas barras, deixa eu colocar mais pertinho aqui do preço para você conseguir ver, dar um zoom aqui, ó, para vocês entenderem. O que são esse verdinho, esse vermelhinho aqui no canto? Esse verde, esse vermelhinho aqui, é o volume negociado por nível de preço. Então, o que acontece? Quando você olha o gráfico de volume nos 5 minutos e olha só esse carinha aqui, ó, você vê o volume total dentro desse candle. No Volume Profile, você consegue ver por nível de preço, quanto tem de volume, tique a tique. Por que isso é importante? Para você reparar, inclusive, que quando o preço ele anda rápido, na verdade, tem pouco volume quando ele anda rápido. É que como ele foi muito grande esse candle, nesse espaço que ele andou muito rápido, por ser muitos níveis de preço, ele acabou concentrando muito volume. Só que preço a preço, na verdade, ele está com pouco volume. Ele está andando rápido. Então, se ele está andando rápido, não dá tempo da galera ficar negociando ali, porque ele está atropelando todos os níveis. É como se fosse, você pegasse, quero comprar alguma coisa da prateleira do mercado, em vez de pegar um produto, você vai e faz assim com o braço, ó, pega abraçando. E aí você acaba com tudo que tem disponível. É isso que acontece quando o preço anda rápido. Só que aí o que você pode reparar aqui, ó, que quando ele encontra uma área de lateralização, esse volume que estava pequenininho aqui, ó, começa a aumentar. Olha só, como as barras laterais aqui são maiores do que as barras laterais aqui. Tá vendo? Então, olha, ele vem até aqui, ó. Esse aqui é curtinho, só vem até aqui. Então, o que isso pode causar, pessoal? Isso pode causar inversão. Olha só, tá vendo lá no topo? Que teve muito volume, ó. Olha o tamanho dessa barra aqui. O que aconteceu aqui? Caiu. Por que tem esse volume aqui? Por que tem muita negociação ali? O porquê dessa negociação absurda naquele ponto é um pouco do que eu já falei anteriormente. O que acontece? Você tem comprador comprando desenfreadamente, com vendedor começando a vender. Olha só. Começando. Então você tem alguém que já estava no mercado com alguém novo ali vendendo. É um volume novo chegando que deixa essa barra maior zona. E aí, o que aconteceu quando começou a aparecer volume ali? O preço deu uma arrefecida aqui, uma volta, um pullback. Então, como que a gente olhava muito no fluxo puro? Isso aqui, ó. Deixa o preço subir sem volume, deixa o preço ter pouca negociação por nível. Quando tiver mais negociação que o normal, é uma área de valor, é uma área de acúmulo. E essa área de acúmulo pode gerar inversão, certo? Ou pelo menos um pullback. Então, eu deixava o preço subir, via sinais de reversão, via se tinha volume e começava a operar vendendo. E aí, eu fazia isso com bastante maestria, fiz por um bom período de tempo, só que um dia fui fazer isso e eu não tinha
as maps na tela. E aí, onde que eu fui fazer isso? Aqui, ó. Repara, se vocês pensarem aqui, observarem comigo, isso aqui é muito parecido com isso aqui, que é candles rápidos, candles rápidos que param um pouquinho numa região com volume. Candles rápidos que param um pouquinho com uma região de volume. Só que sempre que eu via isso, eu tentava vender. Sempre que eu via isso, eu tentava vender. E como eu não tinha as maps na tela, eu deixava subir o máximo possível. Então, por exemplo, deixava subir, na época o dólar oscilava 30 pontos por dia. Se andasse 27, se andasse 35 mais ou menos, eu começava a ver isso aqui para vender e voltar. E para baixo a mesma coisa, deixava descer um montão. Se tivesse já caído uns 27, 35 pontos, eu esperava isso acontecer para comprar e voltar. Então a gente fazia muito reversões contra a tendência. Só que num belo dia, eu fui tentar fazer isso e me precipitei, fui fazer isso no lugar errado, não tinha mapeamento e fiz aqui, ó, na primeira área de volume, na primeira área de lateralização que eu vi na frente. Não deixei o preço esticar. Na verdade, ele tinha até esticado, só que foi um tweet do Trump que ele andou mais do que eu tinha de previsibilidade ali. Coisa que a MAP consegue se adaptar, mostrar aqui com a linha pontilhada onde que vai ser a região. E eu não tinha isso, o que eu fiz? Sinal de reversão, área de acúmulo, vamos vender. Só que o preço continuou subindo. E eu não parei de vender, aí ele criou mais uma área de acúmulo, não me deu saída, continuou subindo, criou uma área de acúmulo e tal, estopei. Estopou, levou tudo que eu tinha na corretora. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, repara, é invertido uma coisa aqui que eu quero explicar para vocês. Olha, nessa área, perto da central, a gente pode pensar em rompimentos. E lá em cima, na região de extremos, nós não podemos pensar em rompimentos. E aqui, ó, é invertido. Sinal de volume, sinal de reversão nessa área aqui, saindo da central, doji, lateralização, absorção, né, como a gente fala no fluxo, não dá para fazer aqui. Ele vai lateralizar para continuar subindo. Não vai reverter. Esquece. Tá? E aí, onde que a gente poderia fazer pensamento de lateralização? Justamente onde não é a região de rompimentos. Então, lá em cima, aí a gente pode pôr certinho para esse aqui. Então, repara, de novo, uma figura fixa, ela só dá certo se ela tiver colocada na área certa. Se essa figura tiver colocada na área errada, ela não vai funcionar. Então, não precisa desaprender tudo que você aprendeu na vida. O que eu estou passando aqui para você é, às vezes que estavam dando errado, é por causa disso. É por causa da região de probabilidade daquilo dar certo ou não. Então, o sintoma de quando aquilo acontece é similar. Só que você tem que buscar areia no deserto, lá você vai encontrar. Você tem que buscar árvore na floresta, lá você vai encontrar. Não adianta você querer ver reversão numa região que não é de reversão. Não adianta você querer ver rompimento numa região que não é de rompimento. Beleza? E aí, galera, ó, para a gente ir encaminhando para o final aqui, quero trazer mais um conceito para vocês, só para vocês verem uma coisa. Tá vendo essa lateralização que antigamente eu vendia e achava que ia cair? Existem outras ferramentas que mostram a força do fluxo para eu evitar fazer essas coisas. Uma dessas ferramentas é o FPLM. Então, ó, essa ferramenta aqui vocês vão testar durante o evento. Nesse caso aqui, ó, uma lateralização, ela só vai ser queda se começar a lateralizar e a gente ter isso aqui, ó, o FPLM virando vermelho, pelo menos. E para concretizar ainda mais, ele passando do zero. Então, eu só posso pensar que isso realmente é uma venda se a gente tiver com o ciclo vendedor. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre ciclos?
Se eu tiver com o ciclo vendedor, eu posso pensar em venda. E aí ele vai estar virando o vermelho aqui para mim. Agora, olha esse momento aqui, ó. Esse momento aqui foi só esse candlezinho para baixo. Esse candlezinho para baixo, repara que não virou a cor da ferramenta, ó. Então, continua subindo. Eu não erro mais isso. Se eu for vender, eu vou vender só lá em cima. E se eu ver que está rompendo esse topo, eu vou ir junto. Porque eu sei que tem alvo até lá. E enquanto o FPLM estiver com força, dá para ir. Até onde, Felipe? Até lá, porque se chega lá vai ter vendedor. Tem que soltar. Então dá para ir. Então isso aqui é o ciclo. Predominância de compra. Aí, olha só. Ficou todo esse tempo aqui, ó, lateral, né? Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Todo esse tempo aqui lateral. Aí você colocou, por exemplo, de suporte esse candle lá atrásão, lembra dele, ó, o do rompimento? E vamos pôr aqui um topo, por exemplo. Ficou, ó, ficou um tempão nisso, ó. Aí você fala, ué, para que lado tem mais chance de subir? Olha aqui, ou desculpa, para que lado tem mais chance de ir? Olha aqui, tá em ciclo comprador. Apesar de você estar vendo no gráfico de minutos de lado, essa lateralização é uma lateralização para alta. Por quê? Porque desde aqui, ó, o mercado está com predominância de fluxo na compra. E aí, entre romper a parte de baixo aqui, o suporte, ou levar a resistência, é mais propenso para levar a resistência. Não muito. Não muito. Porque ela vai bater de cara aqui com a região de sobrepreço. Logo, logo vai entrar uma venda aqui para isso aqui reverter. Mas enquanto isso aqui estiver positivo, dá para eles ficarem levando aqui nessa região. Então, até dentro de uma lateralização, no caso, essa lateralização aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que quando ele saiu dessa lateralização, no comecinho do vídeo, eu falei, ó, quando saiu dessa lateralização já tinha MAP azul e provavelmente o FPM já estava verde, ó. E aí, ó, nessa lateralização aqui, com uma possível reversão, nem olhei para essa reversão, por quê? Porque olha como está lá em cima o FPM. Ainda é fluxo comprador. Aí, quando que eu vou pensar numa região de venda? Quando tiver venda em região de venda. Se não, não é venda. É compra até a maioria chegar numa região que vai ter conflito com os vendedores. Então, nesse vídeo aqui, pessoal, resolvemos duas coisas principais, né? Onde existe mais chance de rompimentos, onde existe mais chances de reversão. E se você procurar sintomas de rompimentos em região de rompimento, você vai encontrar rompimento. Se você procurar rompimento em região de não rompimento, você não vai encontrar os rompimentos. Se você buscar reversão em região que não é de reversão, você vai ser estopado porque esse mercado vai continuar subindo. Se você procurar lugar de reversão em região que dá para reverter, você vai ter chance de ter saída nessa venda que você fez. Beleza? Mapa. Mapa é a base da FPLM. Mapa vai ser a base de tudo que vocês vão ver aqui. Beleza? Amanhã tem mais aula. A aula de amanhã a gente vai trazer mais sobre Renko. Felipe, eu tô vendo que você tá mostrando o Renko, tô vendo eu conheço mais minutos, eu não tô familiarizado com o Renko e tal. Galera, o Renko vai trazer mais precisão. Para aquilo tá alinhado, para aquilo tá preciso daquele jeito, eu saber que aquela linha roxa vai funcionar, eu preciso dar para a máquina dados contínuos. Não posso deixar um monte de informação presa dentro de um candle de 5 minutos se o preço saiu negociando muito mais rápido que isso. Então é como se se estivesse travando a informação para a máquina calcular. Então, para estar preciso ali, a melhor coisa que vai ter é dar para a máquina por onde está negociando, como está negociando, a gente vai ver a parte de comportamento dessa negociação, e aí você tem a precisão na área correta, e lá você pode ter a expectativa de reversão na área de reversão, de rompimento na área de rompimento, e aí fazer a sua análise de forma mais tranquila, com mais segurança, que é o nosso foco. Então, amanhã a gente vai falar mais sobre isso. E na quinta a gente vai reforçar esse conceito. O quanto que fica de informação presa dentro de um renko. Quanto que a gente poderia ver
de rompimentos, de reversões, de ter de análise ali como se fosse com um binóculo, com um microscópio, que a gente não consegue ver ali dentro daquele gráfico de minutos, por exemplo. Beleza? Então, ó, lembretes e avisos para a gente ir encerrando aqui. Se você não está inscrito na Semana Fluxo no Gráfico, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se inscrevendo, vai ter um e-mail de confirmação. Nesse e-mail de confirmação vai ter também o nosso grupo exclusivo, nosso grupo VIP do WhatsApp, que vai ter as informações, lembretes das próximas aulas e tudo mais. As ferramentas vão ser enviadas por lá no e-mail e por lá, e não achei no e-mail, vai estar lá no grupo também. Então, entre no grupo do WhatsApp. Se inscrevendo, vai ter um formulário. Felipe, estou entendendo o que você está me falando. Minha dificuldade é mais para rompimento. Minha dificuldade é mais para reversão. E sei que você falou que você fez, eu também já fiz. Ou eu também já comprei um rompimento que não desenrolou. Escreve para mim nesse formulário as suas dificuldades. Porque, baseado nas dificuldades gerais, eu vou trazer mais conteúdo durante o evento, começa segunda que vem, nos testes das ferramentas, baseado no que vocês estão pedindo para mim. Beleza? A gente vai ter aula prática lá que eu falei de ontem. Vamos olhar rompimentos, vamos olhar reversões, vamos olhar tudo isso que eu estou falando já para vocês aqui. Combinado? Então, escrevam o formulário. Respondendo o formulário, tem 2 surpresas lá. Uma aula específica de mapeamento, que eu falo mais sobre as maps, e também já a ferramenta Hertz para você instalar. Então, respondendo o formulário, você vai receber a ferramenta Hertz, dá para ter a instalação no Ninja ou no Profit, aí vai ter o vídeo de instalação no Ninja e o vídeo de instalação no Profit. Lá no vídeo de instalação eu passo um pouco já desses conceitos que eu estou passando para vocês, então é importante vocês olharem isso também. Não é um vídeo só de instalação, não. Eu já trago alguns conceitos de por que a gente utiliza o Hertz para transformar ali o gráfico de minutos para o gráfico de Renko. Isso vai trazer muito mais precisão para a gente. Combinado? Avisos dados, lembretes dados. Vou encerrando aqui. A gente ainda se vê essa semana. Vão assistindo os vídeos. Lembra que eu vou deixar também o vídeo de volume aqui para vocês. Quem está ali empenhado para estudar firme e forte, assiste o de volume também. Combinado? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!